Nessa questão ele dá pra gente um quadrado ABCD de lado 6 centímetros e dá pra gente também dois quadrados, um maior do que o outro, e um triângulo, que ele chamou de BEF. Ele quer que a gente calcule a área desse triângulo. Antes de a gente resolver a questão, peço a você que faça inscrição no canal, dê aquela curtida e faça comentários se possível para que esse vídeo possa chegar a um número maior de pessoas. Então nosso objetivo vai ser calcular a área desse triângulo. Ele deu pra gente também que AE, que seria a diagonal, né, o segmento AE, a diagonal desse quadrado menor aqui, mede raiz de 2. E que FC, que é a diagonal desse quadrado aqui maior do que esse, mede 2 raiz de 2. Para a gente calcular a área de triângulo, a gente pensa assim, olha, para calcular a área de triângulo a gente precisa de quê? Da base e da altura, porque a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Ou se o triângulo fosse um triângulo equilátero, a gente poderia usar aquela fórmula que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu precisaria só da medida de um lado para poder calcular a área desse triângulo. Só que ele não fala nada disso, ele não fala se esse triângulo aqui é equilátero, ele não dá a medida da base, não dá a medida da altura. Então como é que a gente vai calcular a área desse triângulo? Ora, uma ideia aqui seria a gente ir montando essas áreas. Porque eu sei que essa área toda, ela mede, para calcular essa área toda, a gente precisa pegar um lado e multiplicar pelo outro, né? A área do quadrado, deixa eu colocar aqui, ó, a área de ABCD, que é o quadrado, é lado vezes lado, então é 6 vezes 6 vai dar 36 centímetros quadrados. E aí a gente faz como se fosse um quebra-cabeça, quer dizer, a soma de todas essas áreas aqui tem que dar 36. E aí, se eu souber calcular a área dessa figura aqui, que é um pentágono, a área desse quadrado aqui, a área desse triângulo retângulo, a área desse outro triângulo retângulo aqui e a área desse quadrado, aquela soma ali mais essa área tem que dar 36, tá certo? E vou fazer isso, tá legal? Só que antes disso a gente vai ter que olhar para algumas coisas que o problema nos deu. Olha só, eu preciso calcular a área desse quadradinho aqui, mas eu não sei a medida desse lado, eu sei a medida do lado do quadrado maior. Bom, mas se ele me deu que o segmento AE mede raiz de 2, a gente tem que lembrar que para calcular a área do quadrado a gente sabe que só precisa da medida de um lado, que é lado vezes lado. Então se eu achar a medida do lado, quer dizer, se eu achar a diagonal, né, é uma relação entre a diagonal e o lado, a gente consegue calcular a área. Ora, a gente sabe que a diagonal de um quadrado a gente calcula usando lado raiz de 2. Então se aqui é raiz de 2, e aí eu poderia colocar assim, né, 1 raiz de 2, significa que o lado mede 1. Então, se esse quadrado aqui tiver lado 1, significa que a sua diagonal vai ser 1 raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 2. Eu vou usar essa mesma estratégia para o outro quadrado aqui de cima, porque essa diagonal mede 2 raiz de 2. Significa então que o lado mede 2. Então aqui mede 2, aqui mede 2, aqui mede 2, aqui mede 2. Então, ó, repara que para os meus quadrados eu resolvi o problema, eu já tenho a medida dos lados. O problema agora vai ser para calcular a área desse pentágono aqui, porque eu não tenho nenhuma fórmula direta. Então eu vou precisar subdividir a figura. Então eu vou subdividir essa figura aqui. Então eu subdividi. Agora eu tenho um trapézio, né? Já que esse lado aqui e esse lado aqui são paralelos, é um trapézio retângulo. Um trapézio retângulo. E eu tenho aqui em cima um retângulo, tá? E aí agora fica mais fácil de eu calcular essas áreas. Lembrando que a soma de todas essas áreas aqui tem que dar 36. Vamos começar a calcular essas áreas. Vamos lá, vou começar pela área, vou chamar de área do quadrado 1, de Q1. Aqui do quadrado menorzinho eu vou chamar de Q2, tá? Aqui desse triângulo aqui eu vou chamar de T1. Desse triângulo aqui eu vou chamar de T2. Aqui do retângulo eu vou chamar de R. E aqui do trapézio eu vou chamar de TP, tá bom? Para a gente identificar ali como calcular aquelas áreas. Então, eu vou primeiro calcular a área de Q1. Q1 é o quadradinho pequenininho, lado vezes lado, 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Então, já resolvemos essa área. Vamos calcular essa área aqui desse triângulo aqui, que é o T1. Ora, a área de triângulo a gente pode usar base vezes altura. Então, ó, a altura eu tenho, porque esse triângulo é um triângulo retângulo, eu posso usar um dos catetos como altura. E posso usar o outro cateto como base. Ora, se esse quadrado todo tem lado 6, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho que ter 4. Né? Porque 4 mais 2 dá 6. Então, triângulo, base, vezes altura, dividido por 2. Eu posso cancelar esse 2 com 2, ficou 4 centímetros quadrados. Quer dizer, a área desse triângulo aqui é igual à área daquele quadrado que está ali em cima. Agora eu vou calcular o triângulo 2. Eu tenho aqui a base, tudo isso aqui é 6. Aqui é 1, então aqui tem que ser 5. Então a base é 5. Então base vezes altura, a altura é 1, dividido por 2.
Isso vai dar 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 2, 2,5. 2,5 centímetros quadrados. Vou para a área ali do lado do quadrado, que eu chamei de 2. Quadrado 2. Quadrado 2 é lado vezes lado. 1 vezes 1. E aí isso vai dar 1 centímetro quadrado. A área do trapézio. A área do trapézio, lembre que é base maior somado a base menor vezes a altura, e isso tudo dividido por 2. Então, vamos devagar aqui. Ó, então eu tenho base maior. Base maior é esse tamanho todo aqui, certo? Bom, como aqui é 2, isso aqui, somado com isso aqui, tem que dar 6, que é o lado do quadrado. Se aqui é 2, aqui tem que ser 4. Tá? Então eu tenho a base maior medindo 4, mais a base menor esse pedacinho aqui, ó, que é um lado do quadrado de lado 1, mais 1, vezes a altura. Como o trapézio é um trapézio retângulo, eu vou usar essa medida aqui como altura. E vamos encontrar essa medida também. Então vamos lá, olha só. Tudo isso aqui a gente sabe que é 6. Eu tenho 1 aqui e preciso dessa medida. Mas eu precisaria dessa medida aqui também. Mas essa medida aqui é fácil, ó, ela é 2, mede 2. Então, ó, já tenho 2, mais 1, 3. Para dar 6, isso aqui tem que ser 3. Nossa medida é 3. Então, a altura do trapézio é 3. E eu vou dividir tudo isso por 2. Então, o que vai dar isso aqui? Ó, 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 2, 7,5 centímetros quadrados. E, por fim, a área do retângulo. A área do retângulo, qual vai ser ela? Vai ser base, então posso usar qualquer um desses lados aqui como base. Vou usar aqui, ó, 4, vezes altura, que é 2. Então, a área é de 8 centímetros quadrados. Então, repara que eu tenho essa área, essa área, essa área, essa área, essa área aqui e essa área. Faltou a do triângulo, que é a que eu quero calcular. E aí eu sei que quando eu somar isso tudo aqui, e mais a do triângulo, tem que dar 36 centímetros quadrados. Se eu sei essas áreas todas, vou somar e vou ver quanto falta para 36. Então vamos somar isso tudo aí. Ó, vamos por parte. Somei esses dois, vou somar os inteiros primeiro, tá? Então, ó, 8, somei já esses dois, deu 8. 9, 9 com 8, 17. Então tem 17 ali. Falta somar aqui os que não são inteiros, né? São decimais. 7,5 com 2,5 vai dar 10. Então, eu somei isso tudo aqui. Somei isso tudo, deu 27. 27 centímetros quadrados. Ora, se eu preencher isso tudo, é 27 centímetros quadrados, falta do triângulo. E a do triângulo vai ser quanto falta para 36. Ora, se é 27 centímetros quadrados, para dar 36, a área daquele triângulo ali tem que ser 9 centímetros quadrados. E aí a resposta é a letra A. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho!